Boa noite, pessoal. Estão testando conexão. Vamos aguardar para a conexão ficar ok. Acho que já estabilizou. Excelente, agora tá tudo certinho. Muito bom. Então, vamos começar a última live do final de semana. Hoje é domingão, são 21 horas da noite, pontualmente eu aqui para vocês. Pessoal chegando, a live de hoje é sobre brincadeira, né? Mas propositalmente, aquele título bem provocador, Eu Não Sei Brincar. Por que a escolha desse título? Porque muitos pais chegam para mim com esse discurso. Eu não sei brincar, Patrícia, né? Eu não sei brincar como você brinca, né? E aí eu sempre dou aquela resposta padrão. Ah, não sabe brincar como eu brinco? Então senta aqui para brincar. E aí é muito nesse motivador que eu quero trabalhar com vocês hoje, né? Prometo que não vai ser um papo muito longo, apesar de sempre ficar cuidando da hora, né? Mas porque eu entendo que hoje é domingo e amanhã é dia de branco, como diz a minha avó. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar por que brincadeira é tão importante. E aí a gente escuta muito falar, tudo que você jogar em Google para saber sobre brincadeira e sobre criança, você vai ouvir o nome de Vygotsky, de Chomsky, de Luria, esses nomes tão complicados. Mas o que tanto essa gente fala? Bom, são escritores muito lá de antigamente, mas que vêm falar pra gente sobre desenvolvimento de linguagem e justamente sobre essa base em relação à brincadeira, sobre o universo da criança, né? E eles citam, todos eles saem falando sobre isso, que dentro da brincadeira, o que mais grandiosamente a gente pode explorar é justamente a habilidade que a criança consegue nesse momento de projetar o seu pensamento em atos concretos. Então ela sai do abstrato para o concreto. E essa é uma intervenção que a gente tem que aproveitar muito da criança. Porque quando a criança é pequena e a gente começa aquele processo de desenvolvimento de fala, e olha quanto eu venho falando isso para vocês, não é? A criança começa justamente a extravasar e a ensaiar o processo de pensamento em fala. Nem sempre com uma prontidão articulatória tão boa, mas sempre tentando se fazer entender, sempre tentando se comunicar. E o brinquedo é mais uma dessas formas em que isso vai acontecer. Quero agradecer o pessoal que já está chegando, Fran, Humberto, sempre por aqui também, né? E aí, o que acontece, né? Quando a gente pensa que através de um brinquedo, de um objeto, ela consegue transpor dessa situação abstrata para a concreta, a gente tem que aproveitar muito disso para também incrementar outras funções. E daí a gente vai colocar vocabulário, e daí a gente vai explorar mais essa fala, para que essa estrutura linguística comece a se desenvolver mais, e daí a gente vai transformar esse imaginário da criança também. Eu venho falando, a gente teve uma live com a Rafa falando muito sobre a importância da leitura, eu tenho vídeos já falando sobre a importância da leitura para vocês, o hábito de ler à noite, né? O que o hábito de ler à noite faz? Trazendo o vocabulário para a criança, ele começa a dar essas possibilidades de uma comunicação mais assertiva, mais plena. Como que eu vou falar com o outro? Se mesmo tendo habilidade articulatória, a minha caixinha de palavras, lembra que eu falei que o nosso cérebro funciona igual pastinhas do Word, né? E vai procurando as palavras certas pra gente colocar. Isso foi na live sobre gagueira ontem à noite, né? E aí, se eu abro minha gaveta e minha gaveta tá vazia, eu não tenho o que falar. Daí eu me agito, daí eu sou mais corporal, daí eu tento me comunicar por outras formas, né? Mas enfim, voltando à questão da brincadeira. Pelo brinquedo eu consigo acessar essa criança. E aí eu trouxe para vocês hoje algumas amostras, alguns exemplos de brincadeiras que eu gosto e que eu acho que a gente pode explorar muito. Então trouxe brinquedo mesmo para mostrar para vocês. Algum desses vocês já conhecem de me ver utilizar. Uns poucos já viram postagem também, mas hoje eu quero falar especificamente deles. Para começar, a brincadeira ela tem que ter um lugar. A brincadeira ela pode acontecer em muitos lugares,
mas dentro da casa da gente, normalmente a gente tem o cantinho da brincadeira. Então, se no quarto da criança isso fica muito complicado, porque a mamãe ou o papai estão sempre em alguma tarefa, e aí eu tenho que ficar de olho nessa criança, eu vou construir aquele espaço. Hoje eu tô aqui na minha sala, então se nos outros dias eu entrei na casa de vocês, hoje é o dia de vocês entrarem na minha casa para a gente poder discutir sobre isso. Então aqui na minha sala eu trouxe os meus bichinhos e os meus brinquedos estão aqui no chão, que infelizmente não dá para ver tudo, mas eu vou levantando para vocês poderem acompanhar, tá? Então o espaço apropriado para essa brincadeira acontecer. A televisão, que está atrás aqui do meu celular, ela está desligada, porque não dá para brincar com a TV ligada. É muita informação, é muito estímulo ao mesmo tempo. Então eu tô com o meu estímulo visual, que são meus brinquedos, eu tô com o meu estímulo auditivo, que é a fala da minha mãe ou do meu mediador, interceptando o tempo todo aquela brincadeira, aquela conversa, aquele diálogo. E aí eu tenho a televisão sempre chamando a atenção. E infelizmente a televisão vai sempre ganhar. Por quê? Estímulo auditivo, visual, movimento o tempo todo e de uma forma muito mais intensa do que o que acontece aqui no brincar. Então a gente sai em desvantagem. Então na hora da brincadeira a TV fica desligada, né? Até porque aquele tempo tem que ser para você e para o teu filho, e a gente já vem conversando sobre isso, né? Então reduzir esses estímulos externos para a gente focar aqui no que a gente está fazendo, tá? Outra coisa, roupa para brincar. Então não dá para eu chegar com aquela roupa do trabalho, aquela calça que tem a fivela que me aperta e sentar no chão para brincar, né? Eu tenho que estar confortável, uma camiseta solta, a meia no pé, entendeu? Uma legging. Vocês viram que ultimamente eu tenho usado muitos pijaminhas hospitalares para trabalhar, que no meu caso não são hospitalares, são terapêuticos. Mas por quê? Foi uma forma de eu conseguir também, primeiro, deixar um ambiente mais light para essa criança, porque o jaleco ele realmente formaliza mais, né? E se eu preciso conversar com uma família, receber um casal novo, eu tenho o jaleco para ficar bem apresentada, né? Outra coisa que acontece no meu perfil é que no meu contraturno eu trabalho como terapeuta também, mas dentro de uma empresa que me pede que utilize roupa social. Só que, no meu entendimento, a roupa social não cabe muito com a minha vida de terapia, porque eu tô sempre no chão brincando, né? Então, o pijama hospitalar ele veio a calhar. Claro, você não vai usar pijama hospitalar na sua casa, mas para você estar atenta também, que vai ser um tempo que você vai ficar sentada no chão, às vezes numa postura não tão confortável, então que pelo menos a roupa não te aperte e não te deixe mal. Tem que dar tudo certo, né? Então falamos do ambiente, falamos da roupa para brincar, diminuição dos outros estímulos para focar aqui no que a gente está fazendo. Então a gente já pode começar a brincar, né? E aí eu vou trazendo os brinquedos, né? O que meu filho tem em casa? Normalmente, as crianças, né, pequenininhas, quando faz o primeiro aninho, o que elas começam a ganhar? Elas ganham, toda criança ganha, bloco de encaixar, não é? Sendo daqueles de marca ou sendo dos outros genéricos, mas o bloco de encaixar tá sempre na lista de presentes da criança e tá sempre no baú de brinquedo, né? Uma outra coisa, até pra gente falar sobre a questão do baú de brinquedo, e que eu comentei também, acho que foi no Meu Filho Não Fala, né? Sobre esse tipo de instrumentos que a gente vai botar dentro da caixa organizadora. Então, vocês viram que aqui atrás tá cheio de bichinho, mas não é esse cenário que eu vou fazer dia após dia para que a criança vá explorar. Então eu vou reduzir isso aqui. Então se eu tenho, por exemplo, 6 aqui que vocês estão vendo, eu vou deixar 3, né? E naquela minha caixa organizadora, eu vou ter bloco, eu vou ter boneco, eu vou ter livro, eu vou ter algo musical, tá? E aí, cada semana ou cada 15 dias, eu vou trocar aqueles brinquedos que estão ali. Então a criança passa a ter seu cantinho da brincadeira de uma forma mais econômica, enxuta, que ele pode guardar, né? Então a casa não fica aquela bagunça, mas também o mais importante para mim, né? Porque casa com criança tem sempre alguma coisa fora do lugar. Mas enfim, o mais importante é que a criança possa explorar esses brinquedos com qualidade. Então não deixar tudo acessível, fazer esses pacotes assim, digamos, né, de brinquedo que você vai alternando ao longo das semanas, tá? Por falar em blocos, e aí eu vou trazer para vocês. Eu tenho uma caixa que ela é muito grande de bloco, então eu tenho essa caixa daqui, ela tem 71 peças, para você ter ideia. Só que dentro dela eu tenho mais um outro kit de 30 peças. Então eu tenho cerca de umas 100 peças desses blocos de encaixar. E isso é peça pra caramba, e isso me dá muita atividade para montar. Uma dica boa, normalmente essas peças elas vêm assim, né? Blocos simples, então tamanhos diferentes no máximo, né?
O que eu acho legal é você de repente misturar com algum que seja já um pouquinho temático, né? Então, por exemplo, eu tenho muito das peças genéricas e eu tenho algumas que são da mesma coleção, então eles se juntam, mas ó, que já me provoca uma situação comunicativa diferente na brincadeira. Então, por exemplo, eu posso montar casa, eu posso montar castelo, eu posso montar o que eu quiser, um prédio, com aqueles blocos simples, mas se eu tiver um abre e fecha, se eu tiver o que esconder para achar, vai ser bem mais interessante e provocativo para essa criança, né? Brinca-blocos que o Léo fala. Pois é, porque vira sinônimo de brincadeira, né? Existe um estudo sobre o trabalho com os blocos de encaixe, né? E eu vou colocar, eu peguei esse estudo, juntei com a minha experiência em cima desses blocos e eu vou botar um texto para vocês lá no Telegram. Foi um texto que eu fiz em cima disso. E aí ele vem com uma análise psicológica em cima da função do bloco, que eu não conhecia, que eu achei muito interessante. No ano passado eu fiz alguns treinamentos em cima de gestão de pessoas, mas por quê? Porque começou a me chamar muito a atenção o fato de se usar ferramentas como brinquedos para a gestão de pessoas, para facilitação de comunicação. E eu ficava olhando aquilo e ficava pensando assim, gente, mas eu faço criança falar com bloco, eles estão fazendo adulto falar com bloco. Que negócio é esse? Daí eu fui me meter no negócio para saber o que era. E foi sensacional. Porque aí vieram os termos da psicologia. Por exemplo, estado flow. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O estado flow seria um estado psicológico em que você se sente, né, você se encontra dentro de um estado assim, quase que de torpor, pelaquela brincadeira, pelaquela atividade que te mantém focado. Então, para você ter uma ideia, quando eu estou construindo, quando eu estou elaborando, justamente pelos blocos de encaixe, porque eles me dão muitas possibilidades, eu perco a noção do tempo. Eu não vejo o tempo passar. Aquilo que está à minha volta some. E aí pensa, se eu perco uma oportunidade dessa, porque o raio da TV tá ligada. Não pode, gente. Então não pode. Eu vou dar um embasamento teórico para vocês entenderem por que não pode, tá bom? Eu tô aqui falando, explicando um pouco, depois vocês vão ler lá para complementar e saber dos detalhes desse processo. Mas eu achei muito interessante, achei sensacional, porque justificava muito da minha prática e como as crianças se envolvem na construção. E eu vou te falar, é uma sessão após a outra. Se eu não escondo o raio do bloco, porque de vez em quando a gente tem que criar situações provocadoras na criança, porque o meu lado é um pouco diferente do de vocês pais, e eu preciso que essa criança esteja ali num momento de 40 minutos de interação e de provocação, né? Então muitas vezes eu pego um brinquedo que está se repetindo muito e oculto ele do cenário, né? E aí a criança acaba por se interessar por outros. Mesma forma que acontece com o teu baú de brinquedo, acontece no meu consultório também, mas em escalas diferentes, né? Enfim, a ideia do bloco, ela é muito essa. Pelo tipo de atividade, pelas cores que esse bloco tem, que também não são aleatórias, pelo menos nesse de marca existe esse cuidado, né? E aí depois eles vão ficando mais temáticos, isso se perde um pouco, mas a função de colocar você imerso numa atividade que te desconecte do resto para você focar na construção, na criação, no vocabulário, ela é única ali no bloco, né? E aí, por exemplo, o meu bloco, eu mostrei para vocês, eu tinha uma pequena torre, mas a torre vira um avião e de repente alguém senta no avião para pilotar. E será que ele vai cair? Não, não pode cair. E se de repente a gasolina faltar? Ah, mas não tem problema, porque a gente vai parar para abastecer e eu vou começar a trabalhar ações. E eu começo a colocar ações de apoio, de sustentação, planejados anteriormente, que depois eu vou passar para a família. E aí essa família vai reproduzir essa brincadeira, trabalhando em cima desses sonhos para me ajudar também. Porque uma coisa sou eu fazer uma vez por semana, 45 minutinhos. A outra coisa é todo dia vocês colocarem um pouquinho da brincadeira que a Tia Paty promove, né? Então, vocês já viram avião? Vocês já viram a casinha da porta que abre e fecha? Vocês já viram uma torre de combustível, né? E aí? A gente tem o carro, que é uma coisa muito básica. Se esse carro cresce, ele vai virar um caminhão, né? E junto, como eu falei, com aqueles elementos um pouquinho mais sugestivos, né? Eu já consigo transformar minha brincadeira, entende? E daí eu já consigo colocar mais vocabulário e...
Que delícia! Tem duas coisas que são muito curiosas na terapia. Primeiro, que a primeira palavra que as crianças começam a falar quando estão comigo é oh. Todo mundo começa a falar isso. Porque eu abuso e uso dessas expressões, né? Então, onomatopeias, interjeições, esses vocábulos muito simples, eles entram com muita facilidade nessas brincadeiras mais elementares, mais basiconas, como o próprio bloco pode promover pra gente. Da mesma forma, aqueles tijolinhos de madeira que hoje a gente até brinca um pouco menos, mas eu ainda encontro para comprar, eu tenho também deles, né? Em que eu faço construções muito diversificadas. E isso, usar a minha habilidade de imaginação. Eu tenho um link que depois também vou mandar para vocês, que é só de criação em cima de bloco de encaixe, para não falar o nome do bonitão. Mas enfim, muito legal, que dá muita sugestão para aquela família que fica meio engessada. Gente, eu só sei fazer carro e avião, não sei fazer mais nada. E daí dá para construir bicho, dá para construir um monte de coisa. É bem maneiro. Aí eu vou postar lá para vocês também, para vocês ficarem com mais sugestões. E aí, eu trouxe mais algumas coisas. Eu queria abrir um parênteses só para agradecer muito a empresa Educa Livre Brinquedos. Eles foram muito parceiros meus no mês passado, com a ajuda, né, fazendo os sorteios no meu Instagram. Foi super bacana, 3 famílias foram contempladas e eles também me cedem muitos brinquedos para terapia, né? A gente faz uma troca de serviço. E lá, se você não sabe, eles têm um serviço de locação de brinquedos. Por que eu tô falando nisso? Claro, eu adoro a empresa e são parceiros meus, então não vou falar Educa Livre Brinquedos várias vezes. Mas não é só pela propaganda, é porque realmente o fato de você poder locar o brinquedo te dá uma possibilidade que talvez você não tivesse anteriormente. Porque a gente sabe que esses brinquedos pedagógicos, uns brinquedos mais bacanas e mais duráveis, eles são brinquedos mais caros. E aí, às vezes, a gente fica esperando aquela festinha de aniversário pra gente comprar e dar pra criança, ou pra criança ganhar, né? A Fran tá rindo, é por aí, né, Fran? Mas, enfim, o bacana da locação é que você pega por 2 dias, um fim de semana, experimenta, curte e tal. Aquele time que a criança tem, que depois começa a se desinteressar. Daí tu vai lá, deixa o brinquedo pra um outro fim de semana, pra um feriado, você aluga outras coisas. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse daqui eu adquiri lá e eu gosto bastante. Então, assim, são elementos de madeira, bichinhos. Vocês já viram no meu feed também. Parece super comum, né? Nada demais, Patrícia, o bicho nem mexe, pelo amor de Deus. Mas, olha só. Então, eu já montei zoológico com eles, porque eu acho que é a coisa mais imediata que a gente pode pensar. Só que eu faço um jogo de equilíbrio também. A Fran também é cliente de lá, legal. A gente faz, então, um jogo de equilíbrio, que daí você vai combinando as peças. E aí, eu começo a construir diálogo entre os bichos. Isso eu acho muito legal. Porque a criança, inicialmente, ela não tem essa prontidão de construir diálogo. O que a criança faz? O bicho bate um no outro, destrói a torre de bicho, né? O bicho vai e briga. Normalmente é isso. Eu boto o bicho pra comer. Delícia! Eu boto o bicho pra falar. Oi, amigo, você chegou? Sim, quanto tempo? E trabalhar, perceberam a minha fala? Contorno prosódico, melodia da fala. Essa melodia, essa nuance de fala, que é uma pergunta, que é uma interrogação, que é eu tô muito bravo, ou que, meu Deus, levei um susto, caiu, né? Eu chamo a atenção da criança para minha fala novamente. Então ele começou a se distrair. Se eu mudo o meu contorno prosódico, a minha entonação, eu trago a atenção deles de novo. E olha que curioso, com isso eles começam também a reproduzir teu comportamento linguístico, porque as crianças começam a fazer os mesmos sons que eu faço, então eles vão começar a fazer os sons que você faz também. Então, por exemplo, se eu equilibrei o piu-piu lá na tromba do elefante e de repente, não, será que ele vai cair? Ai, meu Deus do céu, cuidado, piu-piu, sai daí! Ele saiu e o elefante ficou muito feliz. Você consegue mandar beijo? Ih, mas esse seu beijo está muito fraquinho. Será que dá para ele fazer mais forte? Bem barulhento agora que eu quero escutar lá de longe. E assim a gente vai incrementando algo que era muito simples. Boneco de madeira que não é articulado, tá? Bom, esse jogo em si, ele tem outro detalhe que ele é uma espécie de um quebra-cabeça para você guardar. Então ainda tem o encaixe e tal. Mas eu, sinceramente, sou da parte do diálogo, né? Minha área é linguagem. Então eu tudo boto para falar. Enfim, outra coisa muito importante. O jogo, o brinquedo,
ele traz um padrão dentro do funcionamento que ele é ímpar, né? Então, por exemplo, uma criança já com 6, 7 anos, ela começa a desenvolver jogos de tabuleiro, né? Por mais elementares que eles sejam. Então, o jogo do eu faço, depois você faz. Eu faço, depois você faz, né? Cada um tem o seu turno. Essa criança, quando é muito pequena, não tem isso. É aquela brincadeira muito exploratória. Se não tem mediador, é de exploratória caos, né? É isso que vira. Vira toda a caixa, não construiu nada, se construiu só para destruir. Então, entra lá o mediador, né? O participante, o adulto, né, no meio. E aí, o que começa a acontecer? Nessa de você introduzir um diálogo, começar a incentivar que um bichinho participe com o outro, que mesmo o avião comece a bater o papo com o carro. Sim, amigo, eu vou voando que é mais rápido. Poxa, eu não consigo, então vou ter que correr. Ih, mas você tem gasolina hoje? Ah, eu acho que eu tenho sim, mas eu vou lá completar. Ué, você tá com dinheiro aí? Tem que pagar a gasolina. Ops, vou ter que voltar em casa, esqueci. No que eu produzo o diálogo, eu incremento esse momento. E olha que interessante. Diálogo. Eu falo, você fala. Eu jogo, você joga. É mais uma forma de eu fazer a criança entender o que é o jogo simbólico, o turno dialógico. Então, até no jogo eu começo a introduzir esses conceitos de que quando um fala, o outro está esperando. E que quando eu me silencio, é a tua vez de falar. E a criança começa a perceber isso. Por quê? Cadê meus amigos? Não tem diálogo de dois falando ao mesmo tempo. Um fala, o outro tá quieto ouvindo. Aí esse parou, é a vez dele falar. E é assim que a criança vai construindo a noção de turno dialógico. Guarda isso. Turno dialógico é a habilidade que a gente detecta de uma forma linguística em que um participante junto com o outro estabelece uma comunicação. E que essa comunicação acontece porque eu falo, depois eu falo. Se é uma pergunta com uma entonação diferente, ela exige uma resposta. Se é um rancor, uma fala mais brava, ela exige um silêncio, ela exige um outro comportamento. E essas nuances eu vou começar a construir pelo meu ambiente, comportamento da gente em casa, da família, mas também no exercício da brincadeira. Olha só que incrível. E a gente perdendo tempo com a televisão, né? Lembra que eu falei que o problema da TV e das telas é justamente o unidirecional? O que acontece quando eu tô com a TV ligada? Eu fico aqui pulando, saltitando, vibrando. Eu posso até repetir alguma coisa que eles falam, mas parou aí. Olha o quanto eu perco quando eu tô com essa TV ligada, tentando brincar junto. Não dá. Então, show a televisão e vamos começar a ir pro chão. Outra coisa muito importante, já aconteceu também, por isso que eu vou citar. Brincadeira com criança pequena é no chão. Por que eu tô falando isso? Porque uma vez aconteceu, né? Ainda bem que foi lá em Saturno, né? Porque aqui em Joinville, Brasil, não acontece essas coisas. Aí eu peguei assim, só trabalho no chão, né, gente? Tatame e tal. Botei os brinquedos no chão, paciente novo. Aí a família chega assim pra mim e eu acho que ele não vai querer ficar contigo. Por quê? E tipo assim, a criança não chorou, não estranhou e tal, entrou de boa, né? E a primeira sessão a família fica junto. Não, é porque ele não tá acostumado a brincar no chão. Como assim? Ele brinca onde? Não, que normalmente a gente brinca na mesa. Gente, pensa. Vamos ver isso aqui pra vocês terem uma ideia. Então eu tô brincando na mesa, isso aqui é a criança, isso aqui é a mesa, né? Então eu tô com um avião, eu tô com um carrinho ali. E a minha brincadeira é assim, é nesse nível, entendeu? Né? Mas, o que acontece? A gente não nasce sabendo. E tava dando certo, e a criança brincava, entendeu? Então, tá errado? Não tá errado, mas pode ser muito melhor, né? Aí eu, não, fica tranquilo. Tia Paty brinca no chão, ele vai se acostumar. Fui, sentei no chão, a criança no instinto, porque tá acostumada, pegou um dos bloquinhos e botou na mesa. Você vê como condiciona, né? Colocou na mesa para brincar. Só que eu fiquei no chão. E fiquei no chão e comecei a construir minhas coisas. E daí ele olhou pra mesa, olhou pro chão. Olhou pra mesa, olhou pro chão. E ele veio pro chão. E brincou. E brincou super bem. E na sessão seguinte, nem lembrou da mesa. Foi pro chão. E na outra,
foi pro chão de novo e pronto. E aí em casa a gente começou a modificar também o ambiente, brincadeira no chão. E gente, vocês não têm noção de uma família que tinha 1,5 m, né, 2 metros, assim, uma mesa de jantar para brincar, eles começaram a ter um tapete na sala desse tamanhão para brincar, né? Então, o quanto essa brincadeira expandiu, o quanto incrementou, o quanto ampliou esse universo da criança. Então, são pequenas coisas que acontecem que, às vezes, quando a gente está de fora, então o personagem, o profissional entra na jogada, a gente faz uma análise e consegue introduzir outras questões para essa família que, às vezes, quem está dentro no movimento não percebe, porque muitas vezes dá certo. É só mostrando para vocês que pode ser melhor ainda, tá? Enfim, já apresentei isso aqui, minha joia, eu amo isso de paixão. Então, também não é fazer propaganda, é só para mostrar para vocês o material. O que acontece? Esse livro já passou um dia no feed também falando sobre os tipos de livro-jogo. Então é um tipo de livro que ele funciona como se fosse aquele jogo de procura, tipo Lince, sabe? Por quê? Esse aqui é um pouco diferente, porque cada página vai ter um tema. E aí, esse aqui é o onde está rosinha, existe o onde está azul, mas como eu uso muito, ele já está todo destruído, daí eu não trouxe. Aí eu trouxe bonitinho. Mas a parte de dentro é praticamente igual, só muda algo que é muito específico, assim, mais princesinha, e daí do outro tem uma oficina mecânica, né? Mas, por exemplo, essa página é uma página que tem todos eles. Qual a função desse livro? Que você pega aqui, né, cabeçalho, rodapé em volta, e você pega a quantidade, então, por exemplo, um crocodilo e eu tenho que buscar. Assim, são poucas as minhas crianças que chamam crocodilo de crocodilo, então eu já facilito, eu chamo de jacaré, porque eu acho que é mais fácil articulatoriamente para a criança, né? É mais fácil então dele incorporar esse vocabulário, não vejo problema nenhum numa substituição assim muito próxima do real. O que eu não concordo, não apoio e peço para não fazerem, né? O jacaré é o pitu. Inventa uma outra palavra nada a ver, que simplifica, e aí aquilo vira um dialeto interno familiar que só você e seu filho sabem que jacaré é pitu, entendeu? Então é que nem água, leite, mamadeira, chupeta, começar a dar umas palavras muito específicas para esses instrumentos, para as coisas do universo da criança, e que vira o dialeto interno da família. Então isso jamais. A gente quer incrementar vocabulário, mas não a ponto de ter um vocabulário próprio interno, né? A gente está querendo que essa criança cresça e se comunique com a sociedade com a qual ela convive. Tá? Enfim, então o intuito desse livro é esse, procurar na imagem o que você tem aqui por indicação. Só que eu raramente uso desse jeito. Eu vou contando história para a criança, porque é muito legal. As imagens são grandes, são coloridas. Então, aí a gente estava lá na praia e apareceu uma baleia. Então todo mundo saiu correndo. E sabe o que tinha lá atrás da bananeira? Nem te conto. Ai, caramba! A criança já estava se distraindo, sabe? Você não vai querer saber o que tinha aqui? Aí pronto, né? O cara já olha pra mim com aquele olhão desse tamanho e já vai pegando na folha. Peraí, não mexe não. Eu acho que pode te morder. Meu Deus, é um leão. Você viu onde tá o leão aqui? Daí ele vem e aponta o leão, né? Então eu já começo a trabalhar nomeação, mais vocabulário também, porque daí se o leão é muito facilzinho para ele, eu uso como um atrativo pro olhar dele e daí já peço por uma outra coisa. Posso pedir simplesmente para ele procurar algo aqui muito diferente, algo que tem muito, algo que tem pouco. Então já vou introduzindo outras noções. Por que eu tô falando isso? Porque a live de hoje é para dar mais opções de exploração do brinquedo. Então eu quero que vocês saiam daqui com uma mente um pouco mais criativa. Óbvio que em 30 a 40 minutos não dá pra gente fazer uma oficina do brincar. Mas só para vocês terem uma ideia do quanto a gente pode explorar de formas diferentes cada coisa que a gente tem em casa. Então eu mostrei para vocês até agora um jogo de blocos de encaixe, um simples livro de imagens. Esse é um pouco mais proposital, então tem as buscas que você pode fazer. Mas se fosse um livro de imagens comum, você também poderia fazer uma brincadeira desse tipo, não é? Os meus bichinhos de madeira aqui não são articulados, são pintados, simples, mas tem cores atraentes, são um pouco diferentes. Mas se você tem bichinhos em casa, você também pode trabalhar empilhando eles, contando história, botando eles para comer, botando eles para dormir, categorizando quem é que mora junto com a baleia. Vamos procurar o vizinho da baleia aqui. Quem é que mora lá na casa do jacaré? Ah, porque tem mais gente que mora na casa do jacaré. Ai, gente, aí eu invento. Eu boto o sapo pra morar com o jacaré, eu boto o golfinho pra morar com a baleia, eu boto a girafa pra ser vizinha do leão, entendeu? E nisso você vai fazendo o quê? Formatando nessa cabecinha categorização. Já entra mais uma elaboração para essa criança, tá? Minha criança cresceu.
está começando a descobrir que livro tem letrinhas, tem conteúdo, está querendo que eu conte mais histórias, já está maiorzinha. E aí, só que sempre que eu peço para ela contar a história para mim, e a gente deve fazer isso, toma, agora é sua vez, você conta para mamãe. Ah, mas eu não sei ler. Não tem problema, conta do seu jeito. Eu também nem li tudo desse livro, então não sei como é que é. E a criança vai explorar, né? Só que tem crianças que precisam de um imaginário melhor. Porque, de alguma forma, talvez, ou por falta de estimulação, ou porque quero outro tropeço, né? Pelo seu desenvolvimento, tem mais dificuldade com isso. E aí, tem umas caixinhas que você também encontra lá no Educalívio Brinquedos, mas em outras lojas também de brinquedos educativos. Toda loja de brinquedo educativo, todo congresso de fono, de professor, tem essas caixinhas, né? Eu brinco que é terapia em caixa. Então, essa daqui, ó, Story Cubes, foi feito para você contar a história. Eu vou tirar, então, cada caixinha, essa minha veio com 9 dados. Daí, olha só, o dado, cada aresta vai ter uma imagem. Então, tem um celular, uma bengala, tem uma máscara que pra mim vira ET, também vira tudo, sabe? Tem um raio. E aí, o que eu faço? A criança embaralha, joga o dado e fica muito difícil para a criança, tipo 5, 6 anos, me contar uma história com todos esses dados de uma vez só, porque ela precisa engrenar eles a ponto de eles me contarem uma história. Então, o que eu peço? Separou? A gente vai pegar 3. Agora, conta uma história para tia Paty. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estava saindo da cabana do índio quando uma flecha passou muito perto de mim. E aí eu percebi que estava dormindo. Era só um sonho ou um pesadelo, não é? E eu vou incrementando isso. Daí eu vou pegar outras 3. E eu posso também, o ideal é você fazer como exemplo primeiro para a criança. Então pega 3 para você e deixa 3 para a criança. E aí você inventa para ela ter o padrão, para ela ter a sugestão. Isso não é problema. A criança iniciar esse processo para ela é difícil, então você dá o padrão e depois ela vem e explora do jeitinho que ela consegue, né? Eu vi um arco-íris muito bonito e parei para tentar pegar aquele pote de ouro que estava lá. Então eu vou incrementando, tá? Bom, fica lá a dica, ó. Cada aresta tem uma sugestãozinha. Tem coisa que é muito difícil a gente combinar, tem coisa que é mais fácil. Mas se a ideia era uma proposta mais dinâmica, para que vocês tivessem mais artifícios e mais sugestões, então eu tentei trazer as coisas assim que eu acho que são mais bacanas, assim, pra gente ter esses insights ao longo da brincadeira. Na questão dessa criança maior, que tem mais dificuldade na criação, então, poxa, meu filho já tá mais velho, eu tô vendo essa live agora, nunca tinha ouvido falar sobre esse negócio de ficar sentando pra brincar, de não botar a TV ligada, né, e agora já tá o caos lá na minha vida. Para com isso, né? Vamos lá, todo mundo tá aprendendo junto. A gente não nasce pronta como mãe, a gente nasce mãe quando o nosso filho, a gente vira mãe quando o nosso filho nasce, né? E criança, como eu já brinquei com vocês, não vem com o manual da maternidade, infelizmente, ia ser um quebra-galho pra gente, mas enfim, a gente vai se virando como pode. E a gente tem os nossos tropeços também, e é pra isso que a gente tá aqui aprendendo junto, né? Enfim, a criança, quando ela tem muita dificuldade, né, nessa produção, então ela já tá com os 5 anos de idade, mas contar uma historinha, não é muito atento, não é muito ligado ao livrinho, a gente tem que começar a exercitar isso nela. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro trazer histórias mais simples, né? Trazer histórias assim, livrinhos em que eu tenho muito apelo visual, muita figura. Esse tipo de livro-jogo vai te ajudar bastante, porque são figuras grandes, coloridas. Pensa nisso na hora de buscar, tá? E aí, aos poucos, o que acontece? Aí eu peguei um livro que é livro mesmo, livro para contar uma história para criança. Só que esse livro, ele tá assim, vamos lá, vamos imaginar. Aqui tem uma página com o desenho, e aqui é uma página inteira de história, né? E com aquela letra pequenininha, que é para o adulto contar a história para criança. Só que a criança não tá acostumada com isso. Tu acha que ele vai ficar olhando para essa figura até você terminar essa página inteira de ler, né? E ainda contando que, assim, eu tô acostumada a ler de cabeça para baixo porque eu leio para meus pacientes. Mas normalmente em casa o que a gente faz? A gente lê assim. Então já não fica tão junto da criança tão fácil para ela ficar vendo a figura. E nenhuma criança vai aguentar você ler a página inteira até ficar olhando a figura até você ler a página inteira. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter uma noção, um conhecimento da história antes de apresentar para a criança.
Ai, meu Deus, eu vou ler todas as histórias que eu vou comprar pra essa criança, mas eu também não tenho tempo nem de ler meus livros, entendeu? Tá, gente? Então vamos lá, vamos deixar mais fácil ainda, né? A gente vai, já se acostumou a ler de cabeça para baixo, tá vendo? Você é quase a mãe terapeuta, né? Eu vou te dar uma medalha quando essa criança receber alta. Aí o que acontece? Também não tem tempo de ler e tal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou inventar em cima da figura que eu tô vendo. Ai, sou ruim de criatividade. Gente, vai ter que passar a ser boa. Vamos lá, a gente tem que se esforçar um pouco. Vocês viram o que eu fiz quando eu viro de página? Então faz de conta que essa é uma história que aqui tem um texto gigantesco. Eu não dou conta de ler isso tudo, a criança não presta atenção. Mas, lá na fazenda do tio João, eu tinha 2 cavalos. Um cavalo marrom e um cavalo branquinho. E o branquinho usava sempre uma roupinha colorida para passear. Só que um dia, eles se perderam lá no Lago dos Patos e não sabiam mais voltar. Ai, 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 tava todo mundo na praia e ninguém podia ajudar. E os cavalos lá, sem conseguir voltar. E de tanto cavalgar, foram parar numa floresta. Meu Deus, que perigo! E agora, como eles vão sair daí? Na floresta, ai, eu não quero saber de bruxa não. Na floresta tinha uma casa da bruxa, gente. Socorro, cavalo, sai daí, bruxa não. E logo eles conseguiram em casa chegar. O tio João ficou tão feliz de encontrar os cavalos dele de novo, e aposto que os cavalos também ficaram. E acabou a história. Eu não li texto nenhum, mas eu explorei as figuras que eu tinha lá. Então essa também é uma forma de trabalhar imaginário, de incrementar vocabulário, de não cansar tanto a criança lendo o texto inteiro para ela, ao pé da letra, né? E também, o que acontece? Você começa a criar o hábito na criança da leitura. E daí, daqui a pouco, você lê um pedaço da história no pé da letra, né? Literalmente. E daí, daqui a pouco, você está conseguindo ler a história inteira. Porque quero saber mais. O que mais que aconteceu? Amanhã a mamãe vai te contar. Porque hoje já tá ficando tarde, a gente tem que dormir. Dá essa vontade nele de novo. Deixa ele querer mais, entendeu? Então a gente tem que cuidar disso, despertar o interesse. E não é jogar um balde de água fria, mas deixar aquela cosquinha no peito de que amanhã vai ser muito legal, porque eu vou pegar de novo aquele livro que você gostou e a gente vai continuar. Então, a minha tentativa nesse momento era passar algumas dessas estratégias. Dá pra gente falar um monte. A gente vai fazendo outras lives posteriormente sobre esses temas que tiveram maior acesso, né? Que as mães curtiram mais, que as famílias deram mais feedback, e daí eu posso aprofundar mais com vocês. Mas nesse momento, o que eu queria poder passar é que, através do brinquedo, a gente pode desenvolver muita linguagem. Que brincadeira é uma hora de exploração muito importante para a família com essa criança. A gente desenvolve muita coisa para além só de fala e vocabulário, né? Na hora de brincar, papai, mamãe, cuidador, roupa confortável, vamos ficar à vontade no chão, ambiente acolhedor para essa criança, televisão desligada, celular guardado bem longe para não escutar nem o zoom do WhatsApp da vontade de olhar, né? Então a gente tem que criar esse tempo. Eu sempre falo com as minhas famílias, né, que quando a vida da gente é muito tumultuada, muito corrida, e aí a gente diz assim, poxa, eu não tenho tempo para brincar com meu filho, eu chego muito tarde, às vezes ele já está até dormindo, então às vezes eu passo 2, 3 dias sem ver meu filho direito, é só um beijinho e olhe lá. Mas que a gente cria então o que eu chamo daquela brincadeira terapêutica. O que é isso? Você vai fazer aquele quadro de horário pro teu filho, para você, igual você faz pro teu filho, entendeu? Tudo que você tem para fazer na tua semana, aquele planificar aquilo. E aí dentro daquilo, eu preciso de 30 minutos em cada dia para essa criança. Você vai inventar esse horário, ele vai ter que aparecer. E aqueles 30 minutos, nem que você precise botar despertadorzinho, e aí nesse caso o telefone vai ficar perto, no silencioso, porque o despertador toca, mas programar aqueles 30 minutinhos para aquela criança. Eu aposto que você vai querer passar um pouquinho dos 30 minutos, né? Porque aos poucos essa brincadeira ela começa a fluir mais. Essa criatividade que vocês dizem que hoje eu tenho, que é difícil para vocês terem em casa, isso a gente desenvolve. Eu também não nasci pronta, não é? E aos poucos a gente vai ficando com a cabeça mais flexível e as coisas vão vindo com mais facilidade. E graças a Deus as crianças vão crescendo também e essas brincadeiras vão ficando mais elaboradas. Então cada vez mais o jogo vira a nosso favor, né? Mas o que é importante é que desde pequeno a gente tenha algum tempo para eles, que esse tempo seja sistematizado, organizado, que tenha objetivos,
que não sempre esses objetivos ficam claros para a criança, mas que a gente saiba o que a gente está fazendo naquele momento ali, tá bom? Espero ter colaborado a vocês, agradecer a Fran que está escrevendo aí, maravilhoso ouvir você, amei a live de hoje. Eu que agradeço, gente, agradeço muitíssimo a vocês, uma galera boa passando por aqui num domingo à noite, né? Mas vamos lá, estamos na semana Fono em Família, a proposta era essa. Hoje trouxe vocês para dentro da minha casa. Amanhã tem uma convidada muito bacana, que é a doutora Sueli. Ela é ortodontista. Ela cuidou da minha filha assim que a gente chegou aqui em Joinville. Por isso que eu a convidei. Né? É uma pessoa muito querida, fez um trabalho muito bacana com a minha Carol. Carol já usava aparelho quando a gente estava no Rio. Chegou aqui de aparelhinho. E daí, por indicação de uma amiga, eu encontrei a doutora Sueli. Concluiu o trabalho. Minha filha tem um sorriso lindo hoje, né? A gente troca muito paciente e daí surgiu a oportunidade de eu chamá-la. Então amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre mastigação, sobre padrão de mordida, o que é isso e de que forma essas coisas alteram a fala. Para você entender um pouco por que a fono diz assim, precisamos corrigir esse dente para tudo dar certo. E para você entender também, quando o dentista olha para o seu filho, ai gente, olha só, você precisa de aparelho, vamos ter que fazer esse orçamento. Só que sem a fono, esse tratamento não vai andar. Então vai ser bem bacana você ouvir um pouco a gente. Te convido então para amanhã, 9 horas da noite. A gente tá junto mais um pouquinho. Essa semana Fono em Família tá quase acabando e tá sendo maravilhoso. Até a próxima, gente. Obrigada, Su, mandando mensagenzinha também, tá bom? A gente se vê amanhã. Um grande beijo.